Vinde após mim, disse Jesus a certo homem. Vinde após mim e eu te farei um pescador. Transformarei tudo que fazes e o que te prende. Eu tirarei, te envolverei com meu amor. Vinde após mim e tudo que orares, crendo em meu nome, meu Pai promete pela palavra te responder. Vinde após mim, disse Jesus a este homem. Ele o seguiu e se tornou um pescador. O mundo é o mar, os peixes são homens sem rumo e sem vida. A rede é a mensagem que fala da paz que existe em Jesus. Enquanto no mar o peixe apanhado acaba morrendo, na rede de Deus o homem que vem começa a viver. Hoje Jesus quer te fazer como este homem. Quero teu braço lançando a rede em alto mar. Lá onde estão os grandes cardumes ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Lá onde estão os grandes cardumes, ainda sem rumo, o mestre te quer, lançando a mensagem, pescando pra Deus. Bom dia, irmãos, a paz de Cristo para todos, amém? Nós vamos fazer o culto neste domingo, a partir das 19 horas, eu tinha botado 18h30, mas algumas irmãs aí vão chegar do trabalho, mas 19 horas em ponto, se Deus quiser, nós estaremos iniciando nosso primeiro culto. Depois de, acho que 3 meses aí que a gente está parado, 4 meses, desde março. Nós vamos voltar ao nosso culto. E a princípio, pelo grupo que já botou lá no grupo da ICNV Piabetá, já tem um grupo bom. Nós vamos passar dos 20 pessoas e eu fiz um cálculo de 16. Então eu vou fazer o culto lá na varanda. A varanda vai estar pintadinha. Ver se pinta a varanda hoje ou amanhã. A princípio amanhã, né? Vamos ver se o negócio é não chover. Mas nós vamos fazer o culto lá na varanda. Os irmãos que quiserem ir de carro, assistir o culto do carro, se for lá na varanda, né? Depois pergunta, confirma, né? Vão poder ficar dentro do carro, né? Seguro. É uma pessoa idosa, irmão Dina aí, se quiser ficar dentro do carro
Ou até mesmo se quiser sair, vai ter espaço à vontade. Aquela varanda é bom, que é um lugar seguro, é aberto, é grande, né? É só os irmãos não se aglomerar, né? Só os irmãos procurar manter ali aquilo que é determinado pela organização de saúde, né? Manter a distância, a máscara é obrigatório, mesmo se for lá fora, não pode ficar sem máscara. Se ficar, eu vou ter que falar, né? Não pode ficar, não é que o pastor não quer, é obrigatório usar máscara quando tiver grupo de pessoas. Você vai estar protegendo, não é protegendo você não, protegendo o seu próximo. Amar ao próximo, proteger o próximo. Tá bom? Então domingo, 7 horas, voltaremos. Amém? Peço os irmãos puderem levar seus dízimos, as ofertas, quem puder dar uma oferta, não se apresentar diante do Senhor com a mão vazia, só se não tiver mesmo, tiver desempregado, não tiver nada para dar, mas é importante se aparecer diante do Senhor para dar uma oferta, para abençoar, tivemos gasto, né? Fora do nosso orçamento, tivemos um gasto assim, mas tá bom, irmãos? Então, se não tiver, não vai ser esse o motivo de você não ir. Pastor, ainda não tem problema, mas se você puder dar uma oferta, abençoar, se apresentar diante do Senhor, uma oferta de amor, vai ser bem-vindo aí, em nome de Jesus. Amém? Tá tudo pintado, limpo. O Flávio ficou de dar uma roçada lá pra gente. Ele já tinha dado, né? Mas para dar mais um capricho, os irmãos vão ver que o ambiente está limpo. Tá bom? Temos que comprar algumas coisas lá para a igreja, para ornamentar. Temos que ornamentar a igreja. Isso não é barato, isso custa um preço, mas... Tá bom, irmãos? Obrigado pela contribuição dos irmãos. Tudo que os irmãos vão ver que foi feito foi com os dízimos, oferta dos irmãos. Não é nada que... Quero também agradecer também, né, os irmãos que puderam, né, se sacrificaram para dar um momento lá na limpeza. Tem algumas irmãs, alguns irmãos, né, que doaram um pouquinho do seu tempo para a obra de Deus, para me ajudar. Aquilo não é obrigação minha. O pastor não é obrigado. O pastor é um sacerdote, assim também como a minha esposa e também os irmãos. Não é uma obrigação, mas é uma expressão de amor à casa de Deus. Eu agradeço muito aos irmãos e Deus há de recompensar. Deus há de ninguém faz nada para o Senhor e não é abençoado, não é retribuído. Deus ama aqueles que amam a sua casa. Amém? Casa de oração. Que Deus abençoe os irmãos. Eu quero meditar um texto com os irmãos, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, versículo 18, diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Somente até aí. Senhor, abençoa a meditação da Tua palavra. Toma a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam amém. Eu devo continuar colocando algumas mensagens ainda no YouTube. Não garanto isso porque a maioria dos irmãos vão estar na igreja. Então tem muita gente que não é da igreja que tem assistido a gente. Tem o Lindomar, minha filha Samara, outras pessoas que estão ouvindo a nossa mensagem aí no YouTube. E eu devo continuar mantendo para eles essa mensagem, né? Mas os irmãos que estarão indo para a igreja vão praticamente estar ouvindo a palavra de Deus. Acho que quarta-feira ou quinta, né, eu ainda estarei postando alguma coisa aí para os irmãos aí, os irmãos que não
não puderem ir à igreja. Amém? Jesus aqui, ele ouve a mensagem, né, ele ouve dizer que João Batista havia sido preso, né, por Herodes. Você pode pegar isso aí no capítulo de versículo de número... Eu vou ver aqui. Se você ver aqui no versículo 12, ele diz assim: ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galiléia. Então Jesus, ele ouve que João tinha sido preso. A gente sabe por que João tinha sido preso. Ele falou para Herodes, né, Herodias, né, que Herodes estava tendo um caso, e ali a gente sabe que ele perde a cabeça, aí vem a tentação também, após a tentação, e Jesus aqui ele inicia o seu ministério, ele inicia a tua obra. E João foi quem preparou esse caminho. João era um profeta que vivia no deserto, comia mel e gafanhoto. Ele vivia nos desertos, as pessoas iam lá para ser batizadas e também para ouvir a mensagem dele, aquela mensagenzinha leve, né? Raça de víbora, né? Aquela mensagem dele maravilhosa. E Jesus aqui, ele se retira, quando ele ouve a morte de João Batista, ele se retira de Nazaré e foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, que é na Galiléia, né? Cafarnaum era na Galiléia, era um lugar próximo do mar, mas Jesus tinha um propósito nisso. Você vê aí no versículo 13, e deixando Nazaré foi morar em Cafarnaum. Amém? Então ele sai dali e vai morar em Cafarnaum, que era na Galiléia, após a morte de João. E ali ele vai iniciar o ministério dele, ali ele vai iniciar a vida pública dele. E ele começa a pregar, ele começa a ensinar a respeito do reino de Deus, que é chegado o reino de Deus. Essa era a mensagem de Jesus. E a Galiléia passou a ser o ponto de partida de Jesus do início da vida ministerial dele. E Jerusalém seria o ponto final, onde seria a crucificação lá no Gólgota. Então ele inicia em Cafarnaum, na Galiléia, iniciando o seu ministério. E na Galiléia, à beira do mar, ele está à beira do mar e vê alguns homens pescando. Aqueles homens estavam no seu trabalho, consertando a rede, lavando a rede, né? Não sei se dentro do barco ou fora do barco, mas no versículo 18 fala isso. Ele caminha junto ao mar da Galiléia e viu dois irmãos. Esses eram irmãos que estavam trabalhando ali, viviam da pesca, sustentavam a sua vida com a pesca. Ali na Galiléia era um lugar terrível. Se você ver no versículo 16, você vai ver que era um povo que jazia em trevas, era um povo que estava à sombra da morte. Quando Jesus aparece ali, há uma expressão que resplandece a luz, porque onde Jesus chega traz luz, traz vida, traz esperança. E Jesus encontra esses homens trabalhando, Pedro, André, Tiago e João. A gente vê isso no versículo 18. Ele chamando esses irmãos para pescar. E é bom a gente se lembrar que esses homens não conheciam Jesus. Esses homens não sabiam quem era Jesus, mas esses homens seriam os primeiros alunos de Jesus. A escola de Jesus estava iniciando, e esses seriam os primeiros alunos que iriam aprender com o seu professor, porque você não esquece o teu primeiro professor. Eram homens, alguns iletrados, não tinha muito cultura, mas depois eles recebem o Espírito Santo e a sabedoria de Deus está acima de qualquer intelecto humano, qualquer mente humana. A mente de Cristo, ela é maravilhosa. E aqui no versículo 19,
Jesus faz um desafio a eles. Aquele que eles ainda não conheciam. É só alguém chegar para você e dizer o que Jesus disse para eles no versículo 19. O que Jesus disse para eles? Jesus disse assim: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Jesus aqui faz um desafio para eles. Olha, eu chamo vocês para serem meus alunos, para aprender como pescar homens. Eles seriam os primeiros discípulos de Jesus, os primeiros cristãos. Seriam ser os primeiros discípulos de Jesus. E isso ali seria um privilégio para eles. Mas imagina você estar no teu trabalho, chega alguém que você não conhece e fala assim: olha, larga isso aí e vem trabalhar, vem para a minha escola, vem trabalhar comigo. A princípio, ao olhar, só em olhar para Jesus, eles viram algo diferente. Jesus era alguém especial. O semblante de Jesus, as palavras de Jesus, os olhos de Jesus, as palavras de Jesus, era algo especial. E certamente isso mexeu com eles. E para qualquer mortal isso seria um privilégio. Ou não? Com quem você preferia andar? Com quem você gostaria de andar? Com quem você quer andar? Quem não quer andar com o Deus que criou o céu e a terra? Quem não quer andar com o Deus que é o Criador de todas as coisas? Então eles estavam tendo a oportunidade, privilégio sem igual de andar com aquele que criou todas as coisas, aqueles que ele ouviu a falar, que chamou Abraão, aqueles que eles ouviram nas Escrituras, né, que Isaías falou, o profeta messiânico, do Messias. O que me chama a atenção está no versículo 20 desse texto aqui, quando Jesus chama eles. O texto diz assim: então eles deixaram imediatamente. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Eles não foram consultar ninguém, eles não foram perguntar a ninguém. Quando alguém realmente descobre quem é Jesus, quando alguém tem um primeiro encontro com Jesus, larga tudo para o seguir. Largam tudo para aprender com ele, para ser um aluno dele. E eles largaram tudo, deixaram as redes de lado. Trocou o emprego deles. Que loucura! Que loucura! Às vezes as pessoas deixam algumas coisas para fazer a obra de Deus, as pessoas pensam que elas são loucas. Os irmãos que ajudam o pastor a fazer a obra de Deus, as pessoas são considerados como loucos, porque eles não sabem o que é priorizar, o que é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Eles abandonaram a rede, deixaram o instrumento de trabalho deles. Deixaram a internet, deixaram, né, o computador deles, deixaram lá o que se fosse na época, largaram tudo. No versículo 20, na parte A, falam isso. Eles largaram tudo para seguir a Jesus. Quem hoje em dia faria isso? Você deixar de fazer alguma coisa para fazer algo para Jesus. O que você acha que é mais de valor? Se deixar alguma coisa que é importante para você fazer algo para o Senhor. Você já experimentou isso? Só não experimenta quem tem medo. Eu abri mão de muitas coisas, até o serviço ali na Embel, que eu fiquei um ano, algo que eu não... Pois Deus falou muito ao meu coração, não dava para ficar lá e fazer a obra de Deus, porque eu sabia que a obra de Deus era mais importante, que Deus tinha me chamado para fazer a obra dele. É claro que Deus não chamou todo mundo, mas aqui é um princípio de prioridade, porque as pessoas hoje não conseguem nem enxergar o que elas estão priorizando. Prioriza, às vezes, as coisas secular mais do que as coisas eternas, as coisas espirituais, as coisas de verdadeiramente valor. E nós vamos ver que Jesus fala isso.
Quer dizer, eles não pediram tempo para pensar. Ah, vou pedir um tempo para pensar. Hoje é como aquela passagem, né, da palavra de Deus. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que sepultar não sei quem, eu tenho que fazer aquilo. Né, a gente, né, tô com muito serviço, tô trabalhando, tô muito serviço, tá bom, que bom. Não tenho tempo, não dá para fazer. Né, faz igual Marta, anda inquietas e te preocupa com todas as coisas. Uma coisa só é importante. Uma coisa só é necessário. Quer dizer, eles não ficaram pensando, eles não pensaram duas vezes. É para Jesus, é para seguir Ele, é para fazer o que Ele, aprender o que Ele quer me ensinar. Quer dizer, o que mexe com o meu coração foi a atitude que eles tomaram no versículo 21. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e o chamou. Ele estava na companhia dos pais dele. Certamente aqueles que viriam ser os apóstolos de Jesus, que seriam os 12 que vão sentar no trono para julgar as tribos de Israel, Jesus fala isso, por causa da atitude que eles estavam tomando. Esses 12 aqui, dois deles, aqui a gente vê Jesus chamando 4, mas depois seriam mais, que seriam 12. A gente vê que eles estavam na companhia do Pai. A companhia do Pai. Trocaram a companhia do Pai. Tem gente que troca a companhia de Cristo por outras coisas, troca a companhia de Jesus para receber parente em casa. Parente, quando chega aqui, se quiser, meu amigo, não é porque eu sou pastor, não. Sempre foi assim. A não ser que seja alguém que venha lá do outro lado do mundo. Mas até mesmo deixar as coisas do reino para valorizar as coisas secundárias, as pessoas têm que entender que nós somos cristãos. Nós temos que aprender que nós temos um Senhor da nossa vida. Se a gente deixar, tudo tira o nosso tempo para Deus. Se a gente deixar, é terrível. As coisas vão nos chamando uma coisa atrás da outra para a gente fazer, menos as coisas de Deus. E aqui em Mateus, no capítulo 19, de Mateus, diz assim a palavra de Deus. Amém? Versículo 27 diz assim: alguém estava falando a respeito de riqueza, ficar rico, ganhar dinheiro, ter dinheiro. Então, Pedro falou com Jesus: eis que nós deixamos e te seguimos. Que será por de nós? Nós deixamos a rede, deixamos algumas coisas a fazer para dar uma prioridade ao reino de Deus. O que vai ser de nós? Nós vamos morrer de fome? O Senhor não vai me abençoar? O que vai acontecer com a nossa vida? Aí, Jesus fala assim no versículo 28, Jesus lhe respondeu: em verdade eu vos digo que vós, os que me seguires, quando na regeneração o Filho do Homem se assentará no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos serão primeiros e serão últimos, e os últimos serão primeiros. Entenderam aqui? É porque eu li rápido. Depois você lê isso aqui, com você que está curioso, quer saber, tenta entender o que Jesus estava querendo falar para eles. Não que a gente não vai honrar pai e mãe, que é um mandamento. Não era isso que Jesus estava falando, mas tudo aquilo que atrapalha, tira a prioridade do reino de Deus. Tem gente que no início da sua vida cristã faz tudo. Tem aquela sede. Aí você vai ver, vai acabar essa pandemia, você vai ver se tem gente que vai continuar a mesma coisa. Não valoriza
a casa de Deus. O culto na casa de Deus é diferente. A gente está fazendo culto online, mas o culto está presente, o corpo, onde nós vamos comer a ceia do Senhor. Eu vou fazer a ceia. É diferente. É diferente do culto online. Porque Deus, quando Deus formou Adão e Eva, Ele disse: não é bom que o homem esteja só, viva só. O homem precisa de uma companhia, precisa da presença do Senhor. Então Jesus, Pedro diz que esse texto aqui, no outro evangelho, quer dizer, no mesmo evangelho, mas em outro apóstolo falando, ele diz que receberá no presente século. Receberá no presente século. Jesus garante que ninguém perde em priorizar o reino de Deus. É isso que Jesus estava falando. Se você pensa que alguém perde em priorizar o reino de Deus, a pessoa está totalmente enganada. Eu sempre falei isso, desde a minha vida cristã. Se eu morrer hoje, eu recebi já 100 mais do que... Eu sei que se eu deixar de priorizar o reino de Deus, as outras coisas não serão acrescentadas. Eu vou correr. Igual eu conheço pessoas que trabalham a sua vida toda, só junta dinheiro, e no final vai ver que não valeu a pena. Não deixe para se arrepender lá na frente o que você pode fazer hoje. Não deixa para se arrepender. Invista a sua vida no reino de Deus. Coloque Deus em primeiro lugar. Os milagres vão acontecer. Deus vai prover todas as nossas necessidades, toda a tua necessidade. Não fique achando que fazer as coisas para o reino de Deus, se alguém faz de uma forma, eu vou fazer porque é obrigado, não, se você for fazer assim, melhor não fazer. Faça por amor a Cristo. Invista a sua vida por amor a Cristo. O reino de Deus é a coisa mais importante para a nossa vida. O reino de Deus é a coisa mais importante. E Deus vai honrar aqueles que honram a Ele. Não tenha medo disso. Deus vai te honrar. Se você honrar o Senhor vai te honrar. Não dê desculpa. Entenda, olha para dentro do teu coração e fala assim: realmente eu tenho sido relaxado com as coisas de Deus. Não tenha medo de dizer isso. Não dê desculpa. Eu não faço por causa disso, eu estou muito aterafado, eu não tenho tempo para ir na igreja. Isso aí tudo é desculpa humana. Porque se um parente teu ficar enfermo, alguma coisa, você vai ter que fazer companhia nele no hospital, se ele não tiver ninguém. Aí eu quero ver você falar: não tem tempo. Você vai parar tudo. Agora, o reino de Deus não é importante para a gente. Jesus não é importante para a nossa vida. Ele nos chamou um dia, Ele não é o nosso mestre. A gente não tem que fazer o que Ele manda fazer. Todo aquele que tem a sua casa sob a rocha não são aqueles que fazem o que Ele manda fazer. Alguns pontos Ele pede para fazer. Se temos tempo para tantas coisas temporais, por que não ter tempo para as coisas eternas? Temos tanto tempo, irmãos. O dia tem 24 horas. O negócio é aqui, ó. Eu quero fazer, eu vou fazer. Mas que alguém, quando não quer fazer, não faz mesmo. E não faz. Tudo bem. Tem gente que não quer fazer e não faz mesmo. E não adianta, você pode falar e que tem o coração de pedra. Igual o texto que nós vamos falar de Nabal. Nabal tinha um coração de pedra, um homem duro. Mas Deus quer um homem de coração quebrantado, um homem de coração que ele possa trabalhar, ensinar. Então, a mensagem, o alerta para a gente é: priorize o reino de Deus. Não deixa para chegar lá na frente e falar: poxa, se eu pudesse ter feito. Aí eu estava conversando com um rapaz, hoje o bispo foi até lá no terreno, estava conversando com o bispo, esse rapaz estava lá. Falei: bispo, eu venho falando para esse rapaz há 20 anos, ele ainda não tomou uma posição do lado de Jesus. Eu estava conversando com ele depois: rapaz, depois vai chegar lá na frente, você não tem mais tanto vigor, você não tem mais disposição, não vai adiantar. Não vai adiantar nada.
Quer dizer, seguir a Jesus é não sair do caminho. Quem segue a Jesus não sai do caminho, está sempre no caminho. Que Deus possa nos abençoar rica e abundantemente. Se você largou de Jesus, se você tem abandonado Jesus, pense sobre isso. O bispo Walter, ele falou que o peixe, quando está dentro da água, ele não sabe o problema que está ali, porque ele está envolvido naquilo ali. Talvez você esteja num problema e não tenha nem percebido, não tenha nem notado o seu problema. Porque quem está dentro do problema não consegue ver. O peixe está dentro da água, ele não consegue ver. Mas quem está fora da água vê. Então talvez você esteja nesse problema da tua vida espiritual, está despencando, descendo, é porque você não consegue enxergar. Mas Jesus está jogando uma luz para você. Priorize as coisas do reino de Deus. Coloca a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que Deus nos dê uma quinta-feira abençoada, rica e abundantemente. Vão de máscara, toma banho, uma boa roupa, um bom perfume, né? E quando for falar com o irmão, ó, né? Só aqui, ó. Fui cumprimentar o bispo, eu fiz assim para ele. Falei, eita, mãe! Que Deus nos abençoe rica e abundantemente. E tá aí? Não estou vendo a irmã. Tá aí. A querida irmã Ondina, Pérola. Que Deus abençoe vocês rica e abundantemente. E os santos do Senhor digam, irmã Lourdes, aquele abraço, irmã Tereza. As varoas aí, irmã Lourdes, irmã Tereza, todas as irmãs da igreja aí, irmã Ana Lúcia, Valnize, né? Acho que eu não esqueceram, não fica aborrecida. Em nome de Jesus, e os santos do Senhor, os varão também aí, agradeço a cooperação aí, do pouco que a gente tem, mas ajudou muito. Um forte abraço para vocês, os varão. Fica firme aí, Everaldo, em nome de Jesus. E os santos do Senhor digam amém.